Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? MM na área. Vamos bater um papo aqui sobre Flamengo, né? E essa confusão toda que tá acontecendo lá. Quer dizer, dizem, né, que tá acontecendo, a gente não sabe se de fato é. O Flamengo posta a nota e vendo um jornalista e faz outra coisa. Vamos falar um pouco sobre isso que tá acontecendo. Mas antes de mais nada, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu tô meio sumido aqui do canal, galera, porque eu vou explicar pra vocês lá na frente, se Deus quiser, tá? Com bastante detalhes para vocês, mas eu estou passando por um problema familiar muito grave, com um parente meu muito próximo, tá? Mas Deus está operando um milagre e se Deus quiser, ele vai superar esse problema e eu venho aqui e conto com detalhes para vocês, tudo, tá? É, Vamos lá. O que aconteceu no Flamengo? O Flamengo foi eliminado do Super Mundial pelo Bayern de Munique, causou vários debates na mídia, é, alternativa, na mídia, né, televisiva, tudo. De que caíram matando em cima do Arrascaeta, dizendo que o Arrascaeta não. Por isso que o Arrascaeta nunca conseguiu jogar na Europa, pelo fato dele não ter intensidade que os times europeus proporcionam, e que ele é craque só aqui. Eu sei que meteram o pau no Arrascaeta, tá? O Arrascaeta foi muito criticado mesmo. E vestígios desse jogo, né, entre Bayern e Flamengo, além dos erros que o Flamengo cometeu muito, né, teve a não presença do Pedro na partida. Goleador, Pedro que vem voltando de lesão. É, mas isso podemos dizer que ocasionou muito debate na internet. Tá? O vídeo não vai ficar muito longo, até porque minha autoestima não tá, essas coisas, né? Mas eu resolvi trazer aqui um vídeo para o meu canal. Como ele é pequeno, eu não posso deixar de fazer, tô fazendo um esforço aqui de trazer esse vídeo. Então deixa o like, por favor, tá? Me ajudar muito, se inscreve aí no canal. Obrigado. O que aconteceu? Depois de tudo isso, o Flamengo voltou pro Brasil, né? Alguns jogadores ficaram lá, deram umas fériasinhas para eles, né? Eu já falei sobre o jogo aqui, né? Já dei minha opinião. Mas, além dessa enxurrada de críticas em cima do Rascaeta, do próprio Felipe Luiz, né? Teve muita gente elogiando e teve muita gente, principalmente flamenguista, sentando a marreta em cima de algumas críticas. Qual é? A pergunta que todo mundo fez: por que o Pedro não entrou no jogo? Vamos lá. O Pedro não entrou no jogo. Aí o Felipe Luiz já deixou bem claro que o estilo de jogo dele é marcar pressão lá em cima. Né? Ele quer que o time tenha intensidade, que o time não dê espaço para o adversário, toque a bola. Né? Mas vocês viram o que aconteceu com o Bayern. E eu acho que o Pedro naquele jogo não iria acrescentar muita coisa. Minha opinião, tá? Por quê? O Pedro não tem a intensidade que essa partida exigia. Tá? Nem o Arrascaeta não teve. Tá? O Arrascaeta, inclusive, foi um dos que errou, né, um gol do Kane. E, e por conta disso foi muito, né, criticado. Mas a questão do Pedro já está vindo pro lado já de transferência. Né? O Mauro César Pereira soltou uma nota dizendo que o Flamengo pensava ou pensa em negociar o Pedro, né? Espera uma proposta pelo Pedro de no mínimo 15 milhões de euros. Aí vocês podem imaginar, né? Isso já causou um murmurinho doido, um bafafá maluco, muita gente falando, dando opinião. Pedro é artilheiro, que Pedro tá vindo de recuperação e ainda não tá pronto. N coisas na internet. Agora, a pergunta que não quer calar. O Mauro colocou essa informação à tona, né? O Mauro é um jornalista extremamente credenciado, respeitado. Eu confio muito nas notícias do Mauro, tá? Eu não acho que ele ia colocar o dele na reta por mentira ou por algo desse tipo só para ganhar like. Eu acho que não. Não faz muito do perfil dele. Mas o que aconteceu logo depois? O Flamengo soltou uma nota desmentindo a informação do Mauro César. Aí, meu amigo, começou uma batalha de informações de eu não sou mentiroso, não sei o que, vira que torna, porque no Flamengo eles não vão admitir, o torcedor é idiota, o torcedor é bobo. Cara, foi uma confusão sem fim. Porque aí começou a surgir também informações no GE que o Pedro não está satisfeito no Flamengo, quer jogar mais, e o Felipe Luiz parece que já. Isso aqui é só uma suposição minha, tá? Estão dizendo e eu tô reafirmando aqui para vocês. Não é certeza de absolutamente nada, galera, tá? A gente nunca viu o Felipe Luiz falar isso. É só a galera que tá coletando informação aí que veio trazendo isso à tona. Que o Felipe Luiz poderia abrir mão do Pedro pelo fato dele não entregar a intensidade que ele precisa.
E isso é um fato, né? O Felipe Luiz tem usado muito menos o Pedro, né, em jogos decisivos, podemos dizer assim. Eu não lembro se ele entrou contra o Chelsea. Eu não lembro. Eu não lembro direito se ele entrou contra o Chelsea. Mas o próprio Wallace Ian vem tendo mais oportunidades do que o Pedro. Ah, MM significa que o Felipe Luiz não quer mais o Pedro? Não. Ele já deu uma declaração que o técnico, que ele é o técnico, ele tem que fazer com que o time jogue pro Pedro fazer gol. E de fato é verdade, tá? Ele pode ter falado algo similar a isso que o Mauro César publicou? Pode ter falado. O cara que falou pro Mauro César, que inclusive soltou os prints na internet da conversa, ele não falou o nome da pessoa, essa pessoa deve estar bem lascada lá no Flamengo, não confirmando a veracidade do que o Mauro César tinha falado, né? Só que com a nota do Flamengo ficou esse cabo de guerra. Quem que tá falando a verdade? Aí o GE já veio e botou que o Pedro tá insatisfeito, o José botou insatisfeito, não sei o que, um monte de gente insatisfeito. Então, alguma coisa aí tem, tá? Aí o que a gente pode fazer, a gente que é pequenininho no YouTube, é teorizar. Teorizar, gente, o que será que tá acontecendo de fato? Pedro quer sair, Pedro não quer sair, o Flamengo quer se livrar do Pedro, não quer, não quer, Felipe Luiz quer o quê? Mano, tá uma confusão. Eu só sei que no Flamengo nunca se tem paz, né? É o tempo todo tem uma coisinha aqui e outra por lá respingando. O tempo todo, cara. O tempo todo, tá? Já teve lá atrás uns problemas com o Pedro em relação a isso, né? Dele querer jogar mais e tudo. Depois ele voltou, jogou mais, fez muito gol, foi artilheiro, foi campeão da Libertadores. Então, assim, eu acho que isso deve ser resolvido internamente, tá? Tem que ser trazido à tona para a torcida, né, para nós torcedores. A gente quer saber se de fato o Pedro quer sair, se o Felipe Luiz não quer mais ele. O Flamengo tem que falar alguma coisa. Tem que falar alguma coisa, tem que falar uma coisa concreta. Não é só desmentir um jornalista que tem credibilidade. Isso pesa na balança. Por quê? O Mauro ele não sai por aí falando besteira, tá? Por mais que muitas das vezes eu não concorde com a opinião dele. Mas ele é um jornalista, um dos poucos jornalistas hoje no futebol. Não tô falando isso só porque ele é flamenguista, não. Que leva muito a sério, né, a credibilidade dele. Tem uns que falam um monte de atrocidades e não estão nem aí. Um monte de besteira. Mas o Mauro é um cara que a gente pode ficar assim, não, peraí, se o Mauro falou, cara, calma. O Mauro não vai caçar clique. O Mauro não é esse tipo de pessoa, entendeu? E eu só sei que o Flamengo, na minha opinião, tem que trazer à tona essa verdade, colocar o cara para dar entrevista, Pedro, Felipe Luiz, se retratar com a torcida, porque a gente não sabe que vai, vamos supor, aí o Flamengo reforça um adversário com o Pedro, aí Pedro começa a meter gol a rodo, entendeu? As situações entre ele e Gabigol são totalmente diferentes, não tem nem como comparar. Mas, tipo, pô, já estamos com problemas com o Bruno Henrique. O Gerson já saiu. O Juninho disse que tá com 2 propostas aí para sair. O Michael disse que também, que tá com proposta para sair. Cebolinha não consegue jogar. O Arrascaeta já tá com 31 anos. Aí o Carrascal não se sabe se vem, se não vem. Mano, sabe? Ah, mesmo, o Flamengo tem dinheiro para resolver esse problema. Tem, gente, mas vocês têm que entender uma coisa também. Vender pro Flamengo, vender pro Palmeiras, hoje, não é normal como vender para outro time brasileiro. Não é, não é. Um jogador que vai chegar num clube, um exemplo, tá? Vamos supor aqui, sei lá, o São Paulo vai chegar para comprar um jogador de uma equipe, eles vão pedir 5 milhões de euros, 5 milhões de dólares. Se o Flamengo e o Palmeiras forem lá, eles vão pedir 10, 12, porque é normal, eles vão saber, eles sabem que tem dinheiro. Vê quanto o Real Madrid, o Manchester City, o United, o Barcelona paga em jogadores. Paga caro, porque eles sabem que os times têm dinheiro. Então, não é tão simples assim como você pensa. Tá? Na minha opinião, o Flamengo tem que se posicionar sobre isso, deve uma explicação para o torcedor, uma explicação clara, tá? E responder e sanar as dúvidas do torcedor rubro-negro, cara, porque isso ficou meio chato. Um pouco, não, muito chato essa situação do Pedro, Felipe Luiz e o restante do time do Flamengo. Beleza? Comenta aqui embaixo, fala o que você achou, você que é flamenguista, você que não é. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação toda. O Mauro César tá mentindo, o Mauro César tá falando a verdade, o Flamengo tá mentindo, o Flamengo tá falando a verdade. Lembrando que isso são pessoas, o Flamengo é regido por pessoas, então a gente tem que saber que pessoas fazem besteira. Então, né, vamos saber criticar, avaliar antes de poder falar qualquer besteira. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a MM a crescer no YouTube, tô precisando, beleza? Galera, muito obrigado por tudo. Fique com Deus. Valeu, falou!